De Frente com a Lei de hoje, estamos recebendo a vereadora Denise Pessoa, do PT. Ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Tudo bem, vereadora? É um prazer recebê-la. Tudo bem, o prazer é meu. Vereadora, nesse De Frente com a Lei, digamos que ele atinge um caráter especial. A gente não vai tratar especificamente de um projeto que a senhora eventualmente tenha protocolizado, mas sim especificamente de toda a movimentação da Câmara, mais precisamente da Comissão de Direitos Humanos em torno da Semana da Mulher, recentemente celebrada aqui no Legislativo Caxiense. Vocês que, em parceria com o gabinete da deputada Marisa Fórmulo, do PT, fizeram o lançamento de uma cartilha tratando dos direitos das mulheres, das conquistas. O que a senhora pode nos trazer a respeito disso? Bom, na verdade a gente fez essa audiência pública, né, a audiência pública que aconteceu no 8 de março, né, no Dia Internacional da Mulher, e tratou sobre os direitos conquistados, né, das mulheres ao longo da história e ainda o que se precisa se avançar. E a gente aproveitou a ocasião, junto com o gabinete da deputada Marisa Fórmulo, né, e fizemos o lançamento então dessa cartilha, né, que é da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e trata sobre os direitos conquistados, os direitos conquistados das mulheres, e aqui fala como acessar esses direitos, né, desde a aposentadoria, a questão da legislação da Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica, mas todos os direitos na área de saúde, né, então são vários segmentos aqui que são abordados nessa cartilha. É uma cartilha bem completa. Além disso, a gente fez o debate com a Mônica Montanari, que é advogada e militante das causas feministas, e ela trouxe, né, alguns aspectos para nós da questão do patriarcado, da educação sexista, e a gente teve a participação da representante da UAB, a Maria Elisa Walter, que também trouxe a vivência do dia a dia das mulheres, né? Porque a gente sabe que as mulheres, elas vivem no dia a dia a cidade de uma forma mais intensa, né? As mulheres, elas veem o preço dos alimentos subirem, elas sofrem a falta de segurança na nossa cidade, elas acompanham a educação dos seus filhos, quando levam os filhos em postos de saúde, sabem como é a saúde pública. Então, a representação da UAB trouxe esse olhar, né? Esse olhar de mulheres que vivem a cidade intensamente e que sabem e apontam problemas do serviço público. Então, para nós, enquanto agentes políticos, é estratégico trabalhar com as mulheres, né, nas suas comunidades. Então, nesse sentido, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem, independente da comissão, eu, enquanto vereadora, né, através do meu mandato, a gente tem feito trabalhos de debate em clubes de mães, em bairros, em comunidades, trazendo informações sobre a Lei Maria da Penha, né, debatendo a questão da educação, ainda muito, que traz ainda características, né, machistas, mas para a gente mudar um pouco e avançar, né, nessa cultura que ainda não trata de forma igual as mulheres e os homens. A senhora, em última análise, embora seja a única vereadora nessa legislatura, mas dá sequência a uma tradição de mulheres no Legislativo Caxiense, podemos dizer assim. Já são 9, contando com a senhora, grandes nomes como Maria Esther Bevenuti, recentemente no mandato anterior, a vereadora Geni Petef chegou a ser presidente da casa, a vereadora Ana Corso também, durante bons anos, sua colega de bancada. Como é que a senhora encara essa responsabilidade, até em tom de lamento, por ser, digamos assim, a única mulher? Na gestão anterior tínhamos 3 mulheres no Legislativo. Na verdade, quando tu colocas, né, que já são 9, eu diria que são apenas, né? Eu entendo que são poucas as mulheres que chegaram, então eu também lamento que só tenhamos tido 9 vereadoras, né, na Câmara de Caxias. Tivemos grandes nomes, né, grandes pessoas, a gente via a Raquel Graziotin, Silvana Piroli, entre outras, né? E eu tive sorte de chegar na Câmara de Vereadores, né, e ter como colegas, né, a vereadora Ana e a vereadora Geni, que são vereadoras experientes, né, e que me ensinaram muito, né, o traquejo do plenário, né, como enfrentar o debate, que às vezes passa a ser um pouco hostil, né, e talvez para as mulheres ainda a gente não está acostumada com esse debate, mas como tive professoras, né, a vereadora Geni e a vereadora Ana, a gente conseguiu aprender, e talvez hoje, se eu tivesse chegado hoje no plenário, né,
eu não teria tido, não chegaria não estaria da mesma forma, né? Sozinha no plenário. E como eu cheguei há 4 anos atrás, então eu tive uma boa experiência com as vereadoras. Mas eu, sinceramente, lamento, né, que a gente tenha tido apenas 9 vereadoras na história do Legislativo Caxiense. Mesmo que no ano passado a gente tivéssemos 3, né, afinal eram 3 de 17 vereadores, já é completamente desproporcional. Agora, então, a situação ficou bem... Uma em 23. Uma em 23, então é bem mais abaixo, né, até das médias nacionais de participação de mulheres em parlamentos. Então eu vejo que isso é uma provocação até, né, para os partidos políticos. E eu até agradeço, né, por ser a única vereadora eleita, porque se não tivéssemos uma, talvez esse debate nem aconteceria, claro, né? Então, exatamente. Pelo menos a gente tem uma vereadora aqui para demonstrar que existe, né, um gênero feminino que não está, né, representado de forma adequada no Legislativo Caxiense. Então, digamos que eu sou, né, a mosca na sopa, né? E a gente faz o questionamento e a provocação na sociedade. Então, eu vejo que os partidos políticos precisam refletir um pouco sobre isso e deixarem de simplesmente se preocupar em cumprir cota na hora de apresentar o número de candidatas. A legislação eleitoral exige a cota agora, especialmente com as últimas alterações na legislação. Então, na última eleição, os partidos políticos cumpriram a cota, né, mas cumpriram por força legal, né, e não tanto por convicção. Isso. Não nos nomes, mas na causa mesmo, né, da inclusão das mulheres. Porque se estivessem avançado nesse sentido, as candidaturas femininas teriam o mesmo potencial que as masculinas, seja no investimento nas campanhas, né, que ainda as arrecadações de recursos para a campanha de uma mulher e de um homem é muito diferente. Né? Claro. Uma candidatura feminina arrecada muito menos uma candidatura masculina. Então, nesses espaços como nos parlamentos, que as candidaturas masculinas são muito maiores, fica muito desproporcional, né, de ter 2/3 de candidaturas masculinas que recebem mais, né, contra 1/3 que são as candidaturas femininas, e que recebem muito menos. Né? E no mundo capitalista que a gente vive, trabalhando a questão da propaganda, né, que é altamente, que é uma grande forma, né, de conquistar as pessoas. Quem não aparece não é lembrado e as pessoas votam em quem elas, né, lembram, em quem elas vão ver as propagandas. E se a gente lembrar da eleição anterior, a gente vai ver que poucas mulheres conseguiram aparecer na cidade, né? Isso por falta de recurso de campanha, ou mesmo na situação familiar dessas mulheres, né? Quando um homem aceitou que ela colocasse um nome como candidata, o companheiro da candidata, mas não quer que a mulher saia fazer campanha, tem que cuidar do filho, tem que fazer isso, tem que fazer... Né? Então, ainda a gente tem muito que avançar, ainda na questão cultural das famílias, né? Para que a gente consiga fazer com que as mulheres realmente se empoderem e participem da política, né? E da construção da cidade. Porque as mulheres, elas participam, mas tem um limite na participação ainda. Né? E para conseguir chegar nos espaços de poder, tem que ser dado as mesmas condições. E a eleição da presidenta Dilma prova que as mulheres votam nas mulheres, né? Então as mulheres votam em mulheres, mas votam em mulheres que tenham as mesmas condições de candidaturas masculinas. Né? Então, a partir do ponto em que o PT colocou, e junto com outros partidos, né, colocaram a Dilma como presidente, e investiram, deram as mesmas condições do que uma candidatura masculina, ela chegou à eleição. Mas a Dilma não é tanto uma vontade do partido. Naquela época, partiu muito mais de uma convicção pessoal do presidente Lula, o ex-presidente Lula, no caso, e aí o partido sentiu a vontade do então presidente verdade, e começou a se cimentar aquele apoio. Claro, tudo tem casos isolados, na verdade, a Dilma é uma construção... Ela mesma enfrentou dificuldades também. A Dilma ela é uma construção da esquerda, né? Ela é uma construção da esquerda, de partidos de esquerda, e da história dela é de esquerda. Então, o reconhecimento dela sempre foi dado no governo do Lula, inclusive foi chefe da Casa Civil. E esse reconhecimento teve alas dentro do PT que realmente acreditavam que poderia ser outro nome, mas vários nomes eram cogitados. Mas, para além de ser um desejo do presidente Lula, foi sim uma decisão do partido. Então,
Claro que o Lula é fundamental, o apoio dele à presidenta, até porque, como uma pessoa pública de compromisso com o partido, ele sabe que, para além de ser presidente da República, precisa se trabalhar para a garantia do projeto, né? E o projeto é maior. E trabalhar na garantia do projeto é construir pessoas que sucedam o seu trabalho da forma mais adequada. Vereadora, a senhora cita o exemplo da atual presidente da República, Dilma Rousseff. Com base na sua própria experiência, a senhora que já se consolida como um nome na política de Caxias do Sul, segundo mandato consecutivo como vereadora, podemos citar outros nomes, a própria deputada Marisa Fórmulo, temos a deputada Marilena Sartori, Maria do Rosário, que agora está na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, recentemente a senadora Maria Amélia Lemos, grande nome da área do jornalismo, foi aproveitada como política. São pontos isolados, eu a propósito estou citando políticas de diferentes partidos, ex-governador Ieda Cruzes também. O que faz? São casos isolados, de repente, a senhora com uma qualidade um pouco maior, esses outros nomes que eu citei, despontam de uma certa maneira e aí sim as pessoas entendem, olha, de fato, é uma boa política. O que faz com que vocês, digamos, rompam essa barreira, mas não seja uma coisa muito natural? Não sei se na sua experiência aconteceu isso, as pessoas assimilaram dentro do partido a Denise como um bom nome, ou a senhora teve que demonstrar ainda mais qualidade para conseguir esse espaço que para outros, digamos, não quer dizer que seria mais fácil, mas que não seria tão natural, digamos assim. Na verdade, a exigência do trabalho de uma mulher é sempre muito grande. As mulheres precisam provar que são competentes. Isso é normal. Os homens, quando chegam em alguns espaços de poder, naturalmente já são classificados como competentes. Mas as mulheres têm que trabalhar muito mais, aí que eu né? queria chegar. E a gente vê algumas pesquisas aqui que dizem respeito ao trabalho das mulheres caxienses. Eles dizem o quê? Que as mulheres elas estão ocupando cada vez mais cargos de chefia. Mas isso vem como consequência de estudo. Então, a mulher, para ser chefe, ela tem que estudar. Né? O homem, não necessariamente, ele já ocupa os cargos de chefia. Pode ser indicado, pode, né? É natural. Mas as mulheres sempre têm uma exigência maior. E por onde passa esse diferencial? Porque observando a sua atuação em plenário, a senhora vai ter a capacidade de discurso, de proposição, de iniciativas, como qualquer outro parlamentar. Não há, digamos assim, a Denise vai enfrentar mais dificuldades. Ninguém se observa isso. Por onde passa, então, esse diferencial, assim, se podemos dizer assim, da vereadora? Assim, na verdade, assim, ele é mais subjetivo, claro. Né? A capacidade tanto das mulheres quanto dos homens, a história mostrou que as mulheres têm capacidade. Claro. Né? A presidenta Dilma, né, demonstra através do seu trabalho, muitas ministras que a presidenta Dilma indicou também demonstram esse trabalho. Então a gente vê que as mulheres são competentes e hoje não precisa nem ir muito longe, né? Trabalhos que eram ditos masculinos, né? Desde motorista de ônibus, né? Hoje a gente tem mulheres motoristas de ônibus, a gente tem mulheres que dirigem caminhões da Codeca, a gente tem várias mulheres que trabalham, né, em profissões ditas masculinas, na Polícia Civil, na Brigada Militar. Então, a competência, a gente não tem como dizer, a mulher não tem competência. Não, tem competência, mas é subjetivo. Especialmente na política, quando a mulher ela tem que se manifestar, ou ela tem algumas posições, até ela conseguir falar, até ela conseguir estar em espaços públicos, ela tem que vencer barreiras, porque no início não é fácil. As pessoas não estão acostumadas, as mulheres não foram criadas para a rua, as mulheres foram criadas para ficar dentro de casa, cuidar da família, isso é uma questão cultural, e os homens eram criados mais para a rua. Desde da educação infantil, mas então tem um pouco dessa dificuldade. A gente vê hoje a dificuldade, às vezes, das mulheres conseguirem se pronunciar em reuniões. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha dificuldade, eu tinha vergonha, eu me sentia, poxa, como é que eu vou falar? Tu sente a opressão, às vezes as pessoas começam, tu não acerta o tom ainda da voz, aí os homens não respeitam muito, porque te cobram como se tu fosse um homem. Tu não tem essa criação, porque os homens participam mais, né? E aí te cobram e tu fica ali, né? Aí quando tu começa a falar com um tom mais baixo, os homens, todo mundo começa a conversar, ninguém presta atenção no que tu fala. Sim. Então, isso são situações subjetivas, mas quem é mulher sabe, né? Quem é mulher sente a opressão disfarçada. Mas a gente, claro, e por isso a gente tem que ser sempre solidário, né? E incentivar a participação das mulheres. E eu sempre procuro ser parceira,
né, e incentivar essa participação na organização, né, na hora de organização de bairro, associações de bairro, ou associações e direções mesmo, né, ou mesmo um partido político. Quais são as funções dadas, né, para as mulheres? As funções, né, o homem nunca sabe, mas as mulheres sabem, né? As funções que são dadas para as mulheres secretária-geral. Mulher é secretária, porque faz ata e tem letra bonita, né? Então, não é assim, né? As mulheres elas têm que ser valorizadas, né, como agente político, como todos os homens, que têm opinião, né, que podem ser presidente de partido, que podem não apenas ser a coordenadora né, da parte do setor, né, de mulheres do partido. Sim, tipo... tipo assim como tem a juventude, vamos dizer, a ala feminista, não sei se esse é o termo, grupo, mas enfim. Secretaria de Mulheres do PT, Não, o PMDB, mulher, por aí afora. Então, assim, não é só esse espaço que cabe às mulheres. As mulheres podem estar na tesouraria do partido, elas podem estar na presidência do partido. Então, a gente tem que também discutir tudo isso, né? E não aceitar só a secretaria. Infelizmente, vereadora, com todos esses avanços que a senhora destaca, sobretudo enfocando a experiência política da mulher, a gente ainda tem muita desigualdade. E se for pegar qualquer pesquisa que sai, alguma reportagem ou estudo, são não sei quantos casos de maus tratos por minuto no país, morte de mulheres ocasionadas por violência doméstica. A cada 5 minutos uma mulher morre no Brasil. Olha aí. Então, era aí que eu queria chegar. Por que ainda se tem tanta dificuldade com todas as campanhas, os meios de comunicação, os agentes políticos? Não são só as mulheres que encampam esses movimentos, homens também na política, no meio empresarial, em todos os segmentos lutam também. O que ainda precisa para se conscientizar do ponto de vista educacional para que não aconteçam essas tragédias? Eu vejo que tu falou na questão da educação. A educação é fundamental. Então, a gente mudar e fazer com que as pessoas sejam mais críticas, né, ao que recebem de informação. Seja através da comunicação, né, quando as mulheres muitas vezes são tratadas como objetos, como mercadorias. Então, às vezes, há a ostentação, né, de uma mulher na TV que seja magra, que tenha silicone, que seja, né, e fica sempre um padrão de beleza que é ostentado e que escraviza as mulheres, né? Isso já a gente vê no dia a dia e as mulheres sofrem, então, com meios de comunicação, com publicidade, com propagandas, né, que muitas vezes atacam as mulheres, e os homens e as mulheres mesmo consomem isso. Então, quando as mulheres recebem, e hoje recebem todas essas informações, elas acabam também tendo atitudes, acabam se tornando escravas, né, da dita beleza padronizada dos meios de comunicação e não percebem que estão sendo vítimas, estão sendo tratadas como mercado, como mercadoria. Então, quem que ganha com isso? Indústria de cosmético, indústria de antidepressivo, a indústria de silicone, indústria de cerveja, né, que adora aproximar a imagem de cerveja com as mulheres. Então, as mulheres são utilizadas para o consumo. Então, na verdade, hoje existem muitas formas, né, de serem tratadas as mulheres e, infelizmente, muitas formas que desrespeitam os direitos das mulheres. Então, eu vejo que a educação ela tem que provocar esse pensar diferente, essas reflexões, para que a gente comece desde criança, né, já aprendendo que as mulheres e os homens devem ter os direitos iguais e as responsabilidades iguais. Vereadora, a senhora, até de uma forma bastante sensível, nos coloca a sua própria experiência. Acho que todo mundo que está nos acompanhando pode entender assim, as dificuldades que é quando a mulher tenta se inserir na política, em tantos outros meios, e que o seu exemplo serve, inclusive, para quebrar barreiras, encorajar outras mulheres a tomar iniciativas semelhantes e, inclusive, mostrar para quem está à frente de organismos políticos, empresariais, que também abram espaço, porque na questão de um espaço que já foi conquistado e que não tem que ficar, digamos, pessoas, gestores, bloqueando isso ou tentando impedir que as mulheres alcancem também. Gostaria que a senhora, nessa última manifestação, tocasse em algum ponto que nós não tenhamos abordado e, sobretudo, coloque ainda mais à disposição a Comissão de Direitos Humanos e como as mulheres que, de alguma forma, se sintam prejudicadas de qualquer teor que seja, possam procurar a comissão e a senhora também, junto com toda a estrutura da Câmara, dar esse apoio. Bom, quero deixar o recado para quem nos assiste, né, que eu cheguei na Câmara de Vereadores com 24 anos, né, a única vereadora jovem eleita em Caxias,
E por ser uma mulher jovem, a gente tinha que provar, né, de que eu não era a cota simplesmente para, né, satisfazer o partido. De idade. Né, imagina, né? Mulher normalmente é a cota, né? E jovem é certo que é a cota, né? Até homem que é jovem sofre preconceito. Então a gente conseguiu vencer várias barreiras, mas claro, não fui sozinha, foi graças a um grupo de pessoas, né? E um partido político que apoiou, né, tanto que o PT elegeu, né, várias vereadoras, faz anos que o PT tem vereadoras, né, na bancada, a Silvana, né, Piroli, a Ana, eu. Então, a gente faz anos que a gente tem essa sensibilidade, esse compromisso com a causa das mulheres, né? Então, é possível, basta os partidos, né, apostarem realmente nas candidaturas femininas e não apenas pensarem nas mulheres, né, quando chegar na hora de preencher a lista de candidatos. Então, que as mulheres, né, lutem dentro dos seus partidos, das suas organizações, para que sejam realmente respeitadas. Enquanto Comissão de Direitos Humanos, a gente quer colocar à disposição, a gente acompanha algumas denúncias de violência doméstica, mesmo que a comissão, em casos de urgência, né, a gente também diz que o 180, que na verdade é um telefone nacional, né, que registra todas as denúncias de violência. Então a gente deixa à disposição a Comissão de Direitos Humanos também, para acompanhar qualquer caso, debates também nos bairros, a gente se coloca à disposição para fazer essa discussão, inclusive em associações, clubes de mães, tudo a gente está sempre participando. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela funciona no 3º andar, né? Tem a sala Comissão de Direitos Humanos, o telefone é 32 18 16 13, e também pode entrar em contato com o meu e-mail mesmo, que é denisepessoa@câmaracaxias.rs.gov.br. E obrigada pela oportunidade. Nós é que lhe agradecemos mais uma vez, vereadora, torcendo então para que a realidade das mulheres seja cada vez melhor e que, enfim, se respeite esse espaço que já é conquistado, que é das mulheres e que não pode ser impedido. Conversamos então com a vereadora Denise Pessoa, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança aqui da Câmara de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.